Ainda não começou a gravação, tá? Por isso que eu não comecei. Pronto, começou agora a gravação. Então, a gente vai dar seguimento ao sistema digestório. Então, eu optei por fazer assim, eu vou dar seguimento ao sistema digestório com vocês. E a aula de urinário, ela vai ser de forma assíncrona, tá? Eu gravo e disponibilizo para vocês. Lembrando que essa aula de digestório de ontem e hoje, ela não vai para a prova de quarta-feira que vem, certo? Ela é da outra avaliação, é da segunda avaliação. Então, ontem, o AVA também ficou fora do ar, né, um bom tempo, mas agora já está funcionando, funcionou, já era bem mais tarde, mas eu consegui, fiquei lá vigiando o site, assim que ele começou a funcionar, eu coloquei o material, então, todo o material que foi utilizado até hoje, todos os slides, inclusive esse que a gente vai ver agora, e os estudos dirigidos, os dois, né, o da primeira e esse da segunda avaliação, e também as aulas gravadas estão disponibilizadas lá, tá? Todas, todas, não tem nenhum material em pendência, não. Então, assim que terminar essa aula, vocês já sabem, assim que eu consigo converter para o YouTube o vídeo, eu já coloco lá para vocês também no ambiente. Então, hoje de manhã ainda, espero já estar disponibilizada essa aula aqui, embora, né, como eu disse, o segmento, né, eu não sei como é que vocês estão dividindo o tempo de vocês para estudar, cada um de vocês deve ter pego uma quantidade diferente de disciplina, então, e tem as suas necessidades pessoais, eu não sei como é que vocês estão dividindo o tempo. A minha sugestão é que, embora seja a aula para matéria, né, pro conteúdo para a segunda avaliação, que vocês não deixem acumular, enquanto está mais fresquinho na cabeça de vocês, melhor, tá bom? Então, vamos embora lá, né, começar a aula, eu vou para um slide que a gente viu, que eu só falei que tinha ontem, eu não explorei esse slide junto com vocês, né? Ontem a gente terminou a aula falando dessa célula aqui, que é uma célula enteroendócrina, presente em vários segmentos, né, do trato gastrointestinal, mas ontem a nossa aula terminou falando de estômago, né? A gente conseguiu falar da histologia da região do cardio, da histologia da região do fundo e do corpo, porque são iguais, e a gente hoje vai falar da região do pylori, que é a última região do estômago, e seguir para o intestino delgado, grosso, enfim, as glândulas acessórias. Então, ontem a gente falou, deixa eu voltar rapidamente aqui, essas questões dos hormônios, mas eu estou querendo chamar atenção de novo para as questões das células, né? Dessa célula aqui, desse modelinho que eu falei para vocês, que para mim lembram, né, um W, né, por conta das projeções, que são as células parietais, também chamadas de oxínticas, que são aquelas células que produzem, além do bicarbonato, esse aqui, HCO3, produzem também os prótons, e por elas passam o cloreto, que vão, né, junto com o prótonzinho aqui, que vai formar o HCl. Então, essa célula é extremamente importante, porque ela tem, né, a produção de componentes, substâncias que vão ser importantes para o processo de digestão. Não só de digestão, né, no caso aqui do bicarbonato, ela ajuda, né, no processo de tamponamento. Então, de tamponamento não só aqui, né, do sangue, mas também quando absorvida na região do muco, que fica na superfície das células, ela protege as células, ajuda a proteger as células do contato direto com o ácido clorídrico. Então, a gente também falou que ela produz um fator intrínseco, aquele relacionado com a absorção da vitamina B12, que acontece lá no intestino delgado, e produz, por conta, né, da produção do HCl, ela auxilia na conversão do pepsinogênio, que é uma proteína inativa, né, quando ela está no ambiente ácido. Eu me lembro que eu falei para vocês que precisava ser um ambiente, né, um ácido, um ambiente menor que 5, né, de um pH menor que 5, ela se torna ativa, e aí ela se transforma na proteína ativa chamada pepsina. E essa pepsina, ela é uma das proteínas relacionadas com o processo de digestão de proteínas, tá? A gente vai ver hoje que o pâncreas produz uma outra variedade bem grande, né, perdão, de enzimas relacionadas com esse processo de digestão, dentre as quais também tem outras enzimas que a gente chama no conjunto de peptidases, né, que são aquelas que degradam os peptídeos. Pronto, então a gente falou desses hormônios produzidos, né, nas células gástricas. De uma maneira geral, a gente pode chamar essas células de enteroendócrinas também, porque elas produzem e secretam hormônios, né? Isso acontece especialmente na região da
lâmina própria, então elas não jogam aqui para dentro esses hormônios. Eu queria chamar atenção para isso também, que eu não me lembro se eu falei isso ontem, mas se eu falei, ótimo, eu repito de novo. Se ela produzir e secretar, veja só o desenho dessa célula. Aqui está a região da base, e no polo oposto, onde vocês estão vendo esses vilos aqui, essas vilosidades, deixa eu aumentar aqui essa apresentação, assim, ó, pronto. Essa região onde que a mãozinha está passando aqui, do lado direito da fotografia, da fotomicrografia, vocês estão vendo essas projeções. Essas projeções correspondem às secreções, né? Aqui, nesse caso, dessas duas células aqui de revestimento, são vilosidades, não microvilosidades, aquelas que conseguem fazer movimentação. Aqui no estômago não tem microvilosidade, tá? Tem só vilosidades, que são dobras, né, da própria membrana celular. E aí, quando a gente olha o desenho, a arquitetura dessa célula, a gente vê que o núcleo dela também é basal, mas olha onde que os grânulos ficam. Eles não ficam né, do lado da superfície apical, como normalmente a gente vê célula secretora faz. Porque se ficasse por aqui, gente, olha só o que ia acontecer. Esses grânulos contendo a serotonina, a grelina, a gastrina, a leptina, iam ser jogados esses grânulos aqui, ó, dentro da luz do estômago. Só que lembra que aqui está cheio de alimento e está cheio de ácido clorídrico. Então, se a gente pega um hormônio desse, a maioria deles peptídico, e coloca aqui no meio, essa própria pepsina que está sendo ativada aqui, ela ia degradar esses hormônios, né? Então, por conta disso, e por conta, né, do fato de ser um hormônio, né, e a maioria dos hormônios funcionarem dessa forma, né, como via de sinalização, a célula libera esses grânulos aqui, ó, para a parte basal, essa parte onde eu estou passando a mãozinha aqui, essa superfície basal da célula, e aqui embaixo o que, que a gente vai encontrar? Tecido conjuntivo vascularizado. Então os vasos aqui vão capturar essas vesículas contendo os hormônios e pronto, levar para os sítios dela, como a gente viu ontem, na maior parte das vezes, muitos, né, desses alvos se encontram no sistema nervoso central, especialmente no hipotálamo, tá? Então, era só para chamar essa atenção, porque eu não me lembro se eu falei esse detalhe ontem, então, se eu não falei ontem, está falado hoje, certo? Então, aí a gente está vendo agora a gente chama de overview, né, uma visão geral desse conjunto de células que formam a parede do estômago. Então, a gente encontra célula interoendócrina, agora vocês entendem melhor porque essas vesículas estão aqui na face basal, olha aqui, ó, tecido conjuntivo, tá vendo? Lâmina basal, ó, dando sustentação e nutrição para as células epiteliais, então a gente tem esse tecido conjuntivo aqui. Aqui a gente está vendo essas células endoendócrinas, olha, são compridas, né? Mas as vesículas são sempre voltadas para o lado da vascularização. Inclusive aqui onde eu estou passando a mãozinha, essa estrutura circular aqui é um capilar sanguíneo. Aqui do lado a gente tem células com grande quantidade de vesículas mais clarinhas, ó, porque é muco, né? Na hora da preparação acaba se perdendo. Essa aqui é uma célula que a gente chama de célula mucosa, porque lembra, o estômago é o único segmento do intestino, do tubo digestório que não tem glândulas, ou, funciona como glândula mesmo, né? A única glândula unicelular que a gente tem, que são essas células caliciformes, tá? Então não existe célula caliciforme aqui, só as células mucosas. Então a gente tem uma célula mucosa, essa célula aqui com bastante quantidade de organelas também, né, da via de síntese, no complexo de Golgi, aqui no retículo plasmático rugoso, é a célula zimogênica, aquela que produz o pepsinogênio, né, que vai ser convertido então em pepsina. E essa célula aqui, essa bem grandona, que é uma célula do tipo oxídica, tá? Então a gente vai tendo, inclusive essa aqui está numa fase de menor atividade de formação de projeções. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver se consigo aumentar mais um pouco aqui, pronto. Mesmo assim, acho que a definição da própria imagem não está permitindo, mostrando que dentro da célula é como se tivesse um buraco. Na verdade, eu não sei se vocês se lembram do desenho dela, é como se fosse aquele monte de projeções, né, que a gente chama de canal intracelular, porque dá dentro da célula mesmo. Deixa eu mostrar para vocês um desenho esquemático, o que significa isso aqui, só para vocês relembrarem do que eu estou falando, tá? Rapidinho aqui. Essas projeções aqui é o que a gente está falando, tá? Então, no momento que essa célula está ativa, produzindo e secretando, ela forma essas projeções do citoplasma para dentro dela mesma, para aumentar, como eu discuti com vocês ontem, né, que é os microvírus, para aumentar a superfície de contato e liberar muito maior quantidade de substâncias para cá. Lembrando
que essa via de liberação aqui é especialmente verdadeira ou utilizada para a liberação dos prótons, do íon cloreto, do próprio bicarbonato, das trocas com sódio e potássio, enfim, tá? Liberação do fator intrínseco, porque ele vai na alimentação, né, no meio do quimo, em direção ao intestino para ser absorvido, tá bom? Ao contrário daquelas vesículas das células enteroendócrinas que são liberadas aqui, né, do lado basal dessa célula. Então, vamos voltar mais rapidamente aqui para onde a gente parou. E aí a gente vai seguindo. Então, a gente viu a mucosa da região do cárdia, que como está recebendo um alimento que vai agora passar por um processo grande de trituração mecânica, né, pela contração da parede do músculo gástrico. Vai passar pela digestão química com a liberação do ácido clorídrico, da pepsina, enfim. A gente também precisa preparar esse estômago para receber essa quantidade de ácido. Então, na região do cárdio, como eu falei com vocês, a gente tem uma grande quantidade de células mucosas, porque elas estão produzindo muco para proteger toda a parede gástrica, tá? Ao passo, então, que quase não tem células oxínticas nas produtoras de HCl. E na região do corpo e do fundo, que a gente está vendo como uma coisa só, corpo e fundo são duas denominações anatômicas, né, mas histológicas, elas funcionam da mesma forma, são duas regiões que têm a mesma histologia. Elas têm uma grande quantidade de células, que foram todas essas que a gente viu agora, as enteroendócrinas, as mucosas, mas especialmente as oxíticas, além das imogênicas, né, que produzem o pepsinogênio. Então, a gente tem esses 4 tipos celulares especificamente, além das próprias células de revestimento e das células basais, que são aquelas células tronco, né, que estão ali para renovar o epitélio, ok? Então, a gente tem esses grupos de células diferentes nos segmentos. E aí, agora a gente está indo para a região terminal, né, de saída, de liberação do conteúdo gástrico, que é a região do piloro. Então, a mucosa aqui também é diferente, ela é um pouco mais parecida com a mucosa da região do cárdia, tá? Mas agora, a gente está pegando um bolo alimentar, né, que a gente está chamando agora de quimo, porque está envolvido nesse fluido, né, que é o suco gástrico, né, rico em HCl. Então, o que a gente precisa agora? A gente está jogando esse bolo, né, gástrico extremamente ácido dentro do intestino. A gente precisa proteger o intestino do contato também com essas estruturas ácidas, né? Então, o que acontece nessa região da mucosa? A gente vai ter uma produção de uma quantidade também bem razoável de células mucosas, e além disso, como lembra que o alimento vem, né, da parte externa, vem de fora do seu corpo, ele precisa ser vasculhado, né, precisa ser verificado para saber se não tem nenhum tipo de contaminação. Lembra que a gente já fez isso na boca, né, com a presença da lisozima. No esôfago, a gente tem aqueles ajuntamentos, né, de células formando os nódulos linfáticos. No estômago, na parte inicial, a gente também tem, agora na parte final de novo, para colocar lá no intestino delgado um alimento sem nenhum tipo de patógeno, sem nenhum tipo de agente infeccioso. Então, por conta disso, além do muco em si, produzido pelas células mucosas, esse muco não está simplesmente só com a presença do muco, adsorvido a ele também a gente tem a lisozima. Então, a diferença desse muco produzido na região do piloro com a região do cárdia é que lá em cima no cárdia só vem o muco, só produz o muco, e aqui na região do piloro, além do muco, ele também tem a liberação de lisozima. Então, a gente tem lisozima absorvida no muco, tá bom? Também tem células enteroendócrinas, especialmente liberando aqui um daqueles hormônios que a gente viu ontem, que é o hormônio da gastrina. A gastrina, para quem não está se lembrando, é aquele hormônio que ajuda, né, o estômago a fazer contração, relaxamento, que é para fazer vigorosamente, né, essa contração mecânica, para destruir, né, para degradar mesmo os alimentos. E uma outra função da gastrina é, especialmente nessa região do piloro, causar um processo de relaxamento do esfíncter pilórico para a gente fazer o esvaziamento gástrico, né? Então, mais ao final do nosso processo de digestão, a gente aumenta a concentração de gastrina, como foi mostrado ontem, e essa gastrina, que já trabalhou ajudando esse estômago a fazer esse processo, né, de digestão mecânica, agora também vai atuar fazendo o esvaziamento gástrico, especialmente na região do piloro, que é uma região de adensamento, né, tem uma região do esfíncter pilórico, que tem aquele adensamento de células musculares lisas, né, que eu já vou comentar a seguir.
quando a gente mudar de camada. Agora a gente está falando da mucosa. Quem que é a mucosa? É aquela camada mais íntima à luz, né? Então aqui está a luz do estômago, né? Essa região que está em branco aqui. E depois vocês já estão vendo essa mucosa, olha como é que ela é bonita. Cheia de células, no epitélio simples e prismático, olha como as células são altas. A base é bem menor do que a altura. Então, esse diâmetro aqui da base é muito menor do que o da altura, tá? Essa dimensão, perdão. E logo abaixo do epitélio, a gente tem esse tecido conjuntivo, tá? E olha o que a gente consegue ver aqui, onde eu tô passando a mãozinha, aquela camada que é a muscular da mucosa, tá? Ela tem uma distribuição diferente nessa região do estômago aqui. E eu coloquei esse risco meio grosseiro mesmo, né? Feito à mão livre ontem não, no dia que eu preparei essa aula para vocês, para mostrar aqui a individualização da glândula, né? Ela também é uma glândula profunda, olha, vai até fazendo essa projeção em direção à submucosa. Ela não está na submucosa, tá? Ela não adentra na submucosa, mas ela está indo em direção para vocês lembrarem, só que ela está indo bem mais para dentro, certo? E se a gente fizer um corte nessa região aqui, desse corte desse jeito, transversal, a gente vai ver a glândula assim, ó. Uma glândula muito bonita. Eu gosto muito de ver essa glândula lá em patologia, em processos de necrose. A gente consegue ver só essa ilhota de glândulas assim, para a gente saber qual órgão que a gente está visualizando. Mas enfim, quando chegarem lá eu te mostro. Então, essas aqui são as glândulas, né? Aqui no corte longitudinal, corte transversal. E essa regiãozinha aqui no canto da figura, bem na margem esquerda, na parte inferior, porque vocês estão vendo esse monte de célula aqui, ó, uma população bem grande de células, com células pequenas, bem marcadas ou coradas com hematoxilina, isso aqui é um nódulo linfático, tá? Quando a gente consegue visualizar isso aqui parecendo um foco, né, de células inflamatórias, que na verdade é isso mesmo que acontece, né, isso aqui é um nódulo linfático. E logo debaixo da mucosa a gente tem a submucosa, como tem toda a parede do tubo gastrointestinal. E essa submucosa também formada por tecido conjuntivo, tem vaso sanguíneo e linfático, como todo, né, como todo o trato, além de também ter fibroblastos e macrófagos. Fibroblastos porque renovam no tecido conjuntivo e macrófago para o processo de defesa. Abaixo da mucosa, da submucosa, tem a camada muscular. A camada muscular aqui ela é diferente dos outros segmentos. Lá no esôfago a gente teve uma particularidade. Que particularidade? Que era a gente tinha no primeiro terço, né, do esôfago a presença de músculo esquelético, músculo estriado esquelético. E os outros 2 terços eles são formados de musculatura lisa. Aqui no estômago a gente tem 3 camadas ao invés de 2 camadas de músculo liso. A gente tem uma camada que é chamada camada longitudinal externa, a média aqui que é circular, lá nos outros segmentos a camada externa, interna que é a circular, tá? E aqui a interna ela é oblíqua, então tem uma mudança aqui na distribuição do padrão de posicionamento, né, das fibras musculares, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou chamar mais atenção para esses detalhes da nossa aula prática de hoje, tá? No piloro, a camada média encontra-se mais espessa por formar o esfíncter pilórico que eu tinha comentado no slide anterior. Então, nessa região do pilório, que é a região do estômago que a gente está vendo agora, a camada média aqui ainda tem mais adensamento de fibras musculares, como tem na região do cárdia também, lembra? Lá também tem o esfíncter do cárdia, que eu comentei com vocês que ele é responsável, né, quando ele fica meio afrouxado, ele forma a tal da hérnia de hiato, né? E essa aqui é a região do esfíncter pilórico, também extremamente importante para evitar que esse alimento que está indo para o intestino volte para o estômago, tá? E o estômago, como é um órgão que está solto, não está aderido na parede peritoneal, ele é revestido por uma serosa. Só um minutinho, tá? Gente, eu gripei. Hoje eu não tô me sentindo muito bem, então vocês me desculpem, eu tava meio tonta aqui, agora eu tive que parar um pouquinho.
para continuar, desculpem. Vamos seguir. Então, a gente viu essa estrutura, né, até agora. Para finalizar o estômago, eu estou fazendo aqui, colocando esse slide para mostrar o que a gente viu, né, de diferença. Então, como foi falado, histologicamente, a gente tem 3 segmentos no estômago, 3 regiões histológicas distintas. A primeira delas é a região do cárdia, que a gente tem uma grande quantidade de células mucosas para proteger já o estômago, né, produzindo muco para proteger toda a mucosa gástrica. Na região do fundo, na região do corpo, essa cara que a gente tem, olha só como é que muda o padrão de formação das glândulas, né? Aqui tem muito mais ramificação, aumentando a quantidade de células, né? Essas células aqui do início dessa cripta, lembra? Cripta é toda vez que você faz essa cavidade para dentro, né, do tecido, então formando essa cripta aqui, essa parte inicial que a gente chama de pescoço, é basicamente célula de revestimento, e aquelas células que a gente chama de células tronco, né, são as células ou células basais, que são as responsáveis pela renovação do tecido, e essa parte mais interna, né, que está mais indo em direção à camada submucosa, mas olha, ainda não chegou na submucosa, está antes da muscular da mucosa, é que tem aquela grande quantidade de células que a gente viu, que são as enteroendócrinas, as células oxínticas, ou também chamadas de parietais, e as células zimogênicas, tá? Então, elas estão especialmente nessa região da glândula. E ao final, na região do piloro, que é essa que a gente acabou de ver, a gente vai ver esse tipo de mucosa. Também glândulas bem profundas, mas aqui a gente tem a grande produção, olha, e aquela questão, aquele nódulo linfático que eu mostrei para vocês, aqui representado também, ele está mais presente nessa região do piloro, porque é aquela região que vai fazer, deixa eu ver fazer essa verificação, como se fosse assim, né? Fazer essa verificação se tem nenhum patógeno, porque eu estou mandando agora esse quimo em direção ao intestino para fazer absorção. Então, aqui a gente tem glândulas também bem profundas, mas menos ramificadas do que as do corpo e do fundo, e elas são praticamente formadas por células mucosas, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem esse tipo de célula mucosa, que produz também e libera aqui lisozima, tá? Então, por isso que também tem esse padrão diferente uma da outra, tá? Aqui da região do cárdia com a região do pilório. E aí, assim, a gente finaliza o estômago. Então, vamos seguir agora com esse que entrou como um alimento, né, virou um bolo alimentar, agora já é um quimo, e ele vai começar a sofrer uma série de processos, vai continuar sofrendo uma série de processos, uma finalização do processo de digestão. Por quê? Porque aqui no estômago o que aconteceu foi uma digestão química, aquela causada basicamente pelo HCl, um pouco de lipase que veio lá com a saliva, mas é uma quantidade pequena, e tá faltando uma coisa que eu tenho que falar aqui, e o próprio não, o HCl, a lipase e a pepsina, né? Que aqui já degrada um pouco de proteína no estômago, né? E lembrando também que esses movimentos mecânicos que o estômago faz, que a gente chama de peristaltismo, né, que é esse movimento próprio do tubo gastrointestinal, no sentido de empurrar esse alimento lá para frente, ele também vai auxiliar nesse processo de digestão. Mas uma vez que sai aqui, né, do estômago, o estômago finaliza aqui, onde tem esse esfíncter, o esfíncter pelórico, e esse primeiro segmento que a gente está vendo aqui já é o duodênamo, né, a primeira parte do intestino delgado. A gente vai ver que ele também é dividido em 3 segmentos, a gente já vai falar deles, mas então ele já recebe aqui, já começa a entrar aqui num segmento que vai começar a receber 2 tipos de substâncias, né, de grupos de substâncias extremamente importantes para finalizar o processo de digestão, e eu já falo deles a seguir. Então, no intestino delgado acontece a digestão terminal, e a gente tem 3 regiões, né? Essa primeira aqui, que é a região do duodeno, o jejum, que é uma região bem maior aqui, e o íleo, que é essa parte mais terminal aqui, digamos que é o último terço, né, do intestino delgado é chamado de íleo. Então, duodeno, jejum e íleo, vocês já viram na anatomia, são os 3 segmentos aqui do intestino delgado. Como a gente está falando histologia, vamos nós de novo para a parede do intestino, né? Lembrando que a gente tem a camada mucosa, a submucosa, as musculares e, finalmente, a adventícia ulcerosa. Então, aqui, no intestino delgado, a mucosa tem algumas especialidades, digamos assim, ou especializações. A gente tem 2 que eu vou chamar a atenção para vocês. Uma que a gente consegue ver a olho nu, que é chamada de válvula de Kerkrink, que lembra muito aquilo que a gente já viu no estômago, né? Lembra que eu mostrei para vocês uma foto mostrando aquelas dobras que tem, que na hora que o estômago se enche,
ele, ele dilata, e aí aquele, digamos que ficava como se ficasse como um excedente de tecido, ele amplia, né, o volume do estômago, cabendo mais alimento. A válvula de Kerr-Kring funciona dessa mesma forma, são projeções, são pregas da própria mucosa do intestino, que serve para distender o intestino quando dá passagem do alimento, tá? Então é só mesmo como se fosse de novo, né, esse excedente de tecido para aumentar a área, né, de recebimento do quimo, né, que agora já está começando a se transformar em outra estrutura que a gente já vai ver. Então, o que está acontecendo aqui agora? Acabei de fazer aquela digestão química, eu vou continuar fazendo isso, mas primeiro eu preciso adentrar no intestino delgado, e quando essa estrutura entra, ele dilata, né, o intestino por meio, né, dessas válvulas de Kerr-Kring. Todo o tecido intestinal, lembrando que eu estou falando especificamente de intestino delgado agora, ele também tem vilosidades, né? Tem aquelas projeções na luz, não são as microvilosidades, são vilosidades, são as projeções da própria membrana, do próprio citoplasma da célula que se projeta em direção à membrana, que fazem com que também aumente, que tenha mais área, né, para poder expandir não somente o intestino como um todo, né, o próprio tubo, como a superfície das células, tá? Então, essas vilosidades aqui também são chamadas de glândulas de Lieberkühn. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui o intestino delgado, dessa coloração lilás ou roxa, se preferirem. Então, a gente está vendo aqui como é que funciona a mucosa dele. Tem que ser uma mucosa bem preguiada, né? Quanto mais dobras tiver, maior a área que a gente vai ter, então mais absorção a gente vai ter. E esse intestino aqui, então, como é um órgão de função eminentemente de absorção, então tem a função absortiva, as células dele têm prioritariamente uma especialização da superfície apical, que é a presença dos microvírus. Então, além dos vírus, que são essas dobras aqui, do própria mucosa, a gente tem em cima na superfície de cada célula também as microvilosidades. Então, tem estruturas macroscópicas, que são os vírus, e estruturas microscópicas, que são os microvírus, tá? E cada dobra que ela faz aqui, ó, formando essa cripta, a gente tem essa cripta que tem um nome especial, né, no intestino delgado, que é a cripta de Lieberkühn. O que formam, quais são os tipos celulares que formam esse intestino, né? A gente tem sempre nessa superfície mais de contato direto com a luz, sempre aquelas células do revestimento, só que essas células de revestimento aqui do intestino, elas não são simplesmente células que revestem, elas revestem e absorvem. Por isso que elas têm grande quantidade, né, de microvírus na sua superfície. Eu vou mostrar várias fotos para vocês sobre isso. Aí, você vindo aqui em direção à cripta, né, descendo aqui a região do pescoço dessa glândula, vocês estão vendo aqui um desenho esquemático mostrando células, além dessas laranjas, né, que são essas absortivas, vocês têm essas células coloridas aqui de azul, que representam as células caliciformes. Então, a gente volta aqui nesse segmento até as células produtoras de muco, mas aqui não células mucosas, são células caliciformes. E na parte mais basal da glândula, a gente encontra 3 outros tipos de célula, ó. Células regenerativas, que são essas de cor de rosa, células enteroendócrinas, então produtoras de hormônio, e as células de Panet. As células de Panet estão mais relacionadas com processos de defesa, mas daqui a pouquinho eu falo delas, vou falar de cada uma delas, tá? Então vamos seguir nessa ordem aqui. Então, primeiro, falar das células absortivas. Essa aqui é uma fotomicrografia de pequeno aumento, tá? Então a gente não está vendo detalhes das células, só para vocês verem como que a gente, quando olha a mucosa assim de cima, quando as projeções têm em direção à luz, aqui está a luz do intestino, né? Então essa região toda que corresponde à mucosa, a gente está vendo aqui essa linha fazendo como se fosse um pico aqui, ó, que é a região da muscular da mucosa, essa região mais clara, submucosa, e depois as camadas musculares. Então, aqui a gente está vendo praticamente toda a parede, até embaixo aqui um pouquinho, né, de tecido conjuntivo, que aqui é a serosa. Então, a gente está vendo aqui esse desenho da parede, né, essa fotomicrografia representando toda a parede do intestino. E nessa fotomicrografia da esquerda, eu coloquei para vocês
Como é que é se a gente visse isso aqui em maior aumento, já que a gente está olhando a mucosa, olha só, um epitélio alto, né, um epitélio prismático, e ele é um epitélio absortivo. Vou mostrar em detalhes esse processo de absorção para vocês, com a presença, não vou mostrar a absorção, que não tem como, né? Mas vou mostrar para vocês aqui as microvelocidades, para a gente ver melhor como é que elas funcionam. Olha só, acho que não sei nem se precisa aumentar aqui, mas eu vou aumentar de qualquer forma. Mostrando para vocês aqui, então, essas células, como elas são altas, né? Lembrando aqui, olha, se a gente olhar aqui a base, bem menor do que da dimensão altura, então é uma célula prismática. Essas células aqui, com esse conteúdo com coloração específica aqui, é uma célula caliciforme. Então, ao longo, né, da glândula, por isso que a gente quase nunca mostra a superfície aqui, porque ela é em cima da superfície. Basicamente, são só as células absortivas, são assim, ó, como está aqui à sua esquerda, nessa fotomicrografia de microscopia eletrônica, né? A gente tem todas essas células aqui absortivas, essas células aqui são aquelas células regenerativas, ou seja, quando uma dessas células aqui morre, essa aqui entra em divisão para poder repor, né, reparar essa perda, tá? E aí, a gente normalmente, quando mostra essas glândulas unicelulares, que são as células caliciformes, a gente mostra nessa região do pescoço, naquela região da intimidade maior, né, da cripta, tá? Porque ela não está lá em cima na superfície, ela está nessa região aqui da glândula, conforme eu tinha mostrado no esquema anterior. E se a gente continua olhando, olha só que com mais detalhes aqui na primeira fotomicrografia, chamava mais atenção para as células caliciformes, que a gente inclusive consegue visualizar aqui ainda, ó, aqui, desse formato de cálice, né? Mas a gente também tem agora, mais destacado, essa região que a gente chama de orla em escova, ou borda em escova, né? Que parece mesmo cerdas aqui, que representando as microvelocidades dessas células, tá? Então, tem muitas microvelocidades, porque aqui a gente vai fazer realmente a absorção dos nutrientes provenientes da alimentação. E esse tecido que está sustentando o epitélio, olha, você vê que o epitélio, se ele ficasse em reto, ele era, né, tinha muito menos células, porque aqui a gente fazendo essa projeção, então tem aqui uma parte do tecido conjuntivo, que é a lâmina basal, desse conjunto de células à sua esquerda, e uma parte que é o conjunto, né, da lâmina basal das células que estão à sua direita. Então, ela fazendo essas projeções em formatos digitiformes, né, em formatos de dedos, a gente aumenta muito o número de células. Então, aqui, mostrando para vocês especificamente nessas células absortivas, mas também entremeadas aqui de células caliciformes. E tem que ser assim mesmo, né? Lembra que esse muco produzido e liberado aqui pelas células caliciformes, como se fosse essa sujeira que a gente está vendo aqui, ela fica aqui em cima da superfície celular, né, para poder proteger essas células também daquele ambiente ácido que está vindo agora lá do estômago, tá? Então, ele é necessário aqui. Não só para proteger do ácido, pessoal. O intestino também, assim como aconteceu no esôfago, você vai passar um atrito, né? Você está passando uma estrutura em cima dessas células, aí vai ter que proteger do atrito e o muco serve para isso, também para proteger do atrito. E como é que ocorre esse processo de absorção, né? A gente viu que agora, então, essas células aqui absorvendo, e nessa estrutura aqui de tecido conjuntivo, na camada, entra na camada mucosa, a gente não tem só a presença aqui de tecido conjuntivo vascularizado com circulação sanguínea, a gente também tem vasos linfáticos aqui, tá? Embora eu não tenha visto nenhum para mostrar para vocês nesse segmento que a gente está vendo a foto aqui, tá? Aqui dá para ver vaso, os pequenininhos, mas vaso linfático eu não consigo mostrar nenhum para vocês, só nesse segmento que a gente está vendo aqui. Mas o que acontece é, aqui considerando a luz, né, então tá vindo aqui o, o quimo, né, o que era o quimo, né, já tá virando esse bolo que vai se transformar em fezes, né, quando a gente passar para o segmento de intestino grosso. Então, aqui já está liberado um pouco de lipídio. Esse lipídio, ele veio da degradação, né, do processo enzimático proveniente das lipases. Essas lipases, a maior parte delas veio do pâncreas. Eu vou mostrar para vocês como é que acontece isso daqui a pouquinho, tá? Então, a gente tem um segmento aqui no duodeno, a gente tem um ducto, que a gente chama de ducto colédoco, e ele vai captar o que vem da vesícula biliar, que são sais biliares que ajudam a emulsificar a gordura, que é fazer com elas ficarem como se fossem gotículas, né, emulsificadas aqui dentro desse ambiente aquoso. E também temos as enzimas pancreáticas, que degradam
é gordura de várias naturezas, tá? A gente tem lipases de várias naturezas, fosfolipases, é, como é que chama isso, meu Deus? Fosfolipase e, meu Deus do céu, as ceramidas, né, que para degradar ceramidas, enfim, todas as classes de lipídios são degradadas aqui no intestino, tá? Então, o que que a gente faz de produto aqui? Basicamente, aquelas unidades formadoras dos lipídios que são os ácidos graxos. Então, são moléculas bem pequenas, ácidos graxos também, o glicerol, né, no caso dos triglicerídeos, essas estruturas aqui, quebra isso, o glicerol consegue se difundir, os ácidos graxos também, e eles são absorvidos, então, para aquelas células absortivas, né, por meio lá das microvelocidades, adentro no citoplasma dessa célula absortiva, dentro do retículo endoplasmático liso, eles são sintetizados, né, na forma de triglicerídeos, e são transportadas essas vesículas, normalmente saem não pelo domínio basal, mas pelo domínio lateral dessas células, ó, entre uma célula e outra, ó, intercelular, e essas vesículas de gordura são transportadas, esses quilomicrons, né, essas estruturas bem pequenininhas, elas são transportadas quilomicron porque elas não saem sozinhas, né, o triglicerídeo, essa vesícula, ele fica complexado, né, ele sofre uma fusão com algumas moléculas proteicas, né, e aí por isso que a gente passa a chamar de quilomicrons agora, e aí, por conta disso, essas proteínas, elas dão a solubilidade que essa gordura precisa para circular na corrente linfática, tá? No ambiente aquoso. Se a gente só jogasse uma gordura aqui, não ia dar certo. Então, você tem que prover, né, um meio para ele ser transportado no meio aquoso. E esse meio é essa estrutura vesiculada, né, que chama quilomicron, e é revestida por proteínas. Então, essa estrutura cai na corrente linfática, e é transportada para vários órgãos, mas especialmente para a região do fígado, onde ela vai ser utilizada e ser endereçada para outros órgãos, tá? Então, vai ser usada no metabolismo para fazer principalmente triglicerídeos, mas depois ela vai ser endereçada dali, né, sendo usada no metabolismo como subprodutos endereçados para cada órgão alvo. Então, como é que essa absorção é feita? Ela é feita por meio dessas microvelocidades, nessas projeções que envolvem filamentos do citoesqueleto, especialmente filamentos de actina, formando as projeções na superfície celular, igual a gente viu lá em Morfo 1. Então, a gente está vendo aqui em detalhes, né, como é que funciona a distribuição das células aqui, não só essas células absortivas aqui nas velocidades, mas essas células aqui da região mais basal, ó, da glândula, né, para chamar a atenção de vocês para essas células que a gente vai falar daqui a pouquinho, são as células de Panê, vocês veem que elas têm uns grânulos dentro do citoplasma delas. A gente tem células aqui em divisão, por isso que estão chamando a atenção para a mitose. Lembrar que o intestino, né, como está sofrendo um atrito, é um tipo de agressão que ele sofre continuamente, esse tipo de tecido sempre está sendo renovável. Então, aqui a gente tem as células do tipo células lábeis, né, aquelas células que estão sempre em divisão. Então, a gente tem aqui um detalhe da região do fundo da glândula, a região na mais superfície apical, mostrando que especialmente na região da superfície apical, a gente tem as microvelocidades. Nas regiões mais profundas, essas células especializadas que a gente vai estudar a seguir, né? Dentre as quais, inclusive, na parte inicial aqui, a gente tem ainda as células caliciformes, que a gente já conhece há mais tempo, né? Então, essas células caliciformes, como a gente sabe, elas produzem uma glicoproteína. Essa glicoproteína, né, ela é a unidade formadora mesmo do muco. A função principal dela é lubrificar o intestino, mas nessa parte inicial do duodeno, ela também funciona para proteger o intestino do ácido que veio do estômago, tá? Então, eu coloquei essa sigla CC aqui de célula caliciforme para vocês, para mostrar aqui onde estão as células caliciformes, embora eu acho que a maioria de vocês, se não todos, né, já consegue identificar uma célula caliciforme pelo formato de gota que tem a sua secreção, e nessas colorações, normalmente, ela tem uma coloração diferente, né? Então, essas são as células caliciformes, e daqui a pouco chamo mais atenção para esse epitélio. De novo aqui, olha, essa é uma das lâminas que a gente vai ver hoje na aula prática. Então, a gente está vendo aqui a projeção na região ainda do duodeno, olha que coisa fantástica, né? A gente consegue ver as células absortivas, essa orla em escova perfeita. Quisera eu ter um microscópio para dar aula prática para vocês, que desse esse nível de definição aqui, né? Para vocês não terem dificuldade em identificar essa célula como esse epitélio como um epitélio simples, cilíndrico,
com células caliciformes, que são essas aqui, com citoplasma bem amplo aqui, ó, e células que são ciliadas, né, ciliadas não, com microvelocidades, melhor dizendo, né, desculpa, não é cílio, é microvelocidade. Então, mostrando de novo essas células aqui, quando a gente vê muita célula absortiva caliciforme, a gente sabe que a gente está na superfície, na parte mais superior, né, no início das glândulas, a gente não está falando da parte mais profunda. Mas a gente tem, então, essas regiões mais profundas da glândulas, que são regiões mais especializadas, digamos assim, e produzem células com funções distintas, que não são essas que absorvem, não são essas que produzem muco, são aquelas que fazem parte do processo de defesa. Uma delas, essas células, é chamada de células M. Células M, esse M vem de microfold. Microfold é como se fossem dobras, né? Microdobraduras que a célula apresenta. Elas estão num lugar específico ali, que estão bem perto, né, dos folículos linfóides, ou daqueles nódulos linfóides, que todo intestino tem que ter. Eu acho que nessas fotos aqui ainda não dá para mostrar para vocês, mas é aquele adensamento, né, de células de defesa. Essa aqui, especialmente, essa região está mais, essas células microfold, elas estão mais próximas à região do íleo, ou seja, aquela região mais terminal do intestino delgado, né, o último segmento, e elas têm invaginações. O que é invaginação? É dobra para dentro, tá? Dobrar para dentro. E para que serve isso? Elas pegam o antígeno, vou mostrar uma fotografia disso, pega o antígeno lá de fora, aqui na luz, ó, tá passando no intestino um antígeno, então um patógeno, uma bactéria. O que essa célula vai fazer? Ela pega essa estrutura e joga aqui para dentro, para a região onde vocês estão vendo aqui na parte basal, né, na parte de baixo aí, inferior do desenho, né, desse desenho esquemático, um monte de células. Essas células são todas células de defesa, tá? Então, essa aqui é uma região da parte superior da glândula, né, mostrando que tem mais quantidade de macrófago. Também vai ter plasmócito. Plasmócito, para quem não sabe, são aquelas células que produzem os anticorpos, né? Um linfócito B já mais diferenciado, então ele passa a ser chamado de plasmócito, porque ele está secretando o anticorpo. E nessa região do íleo, que a gente está vendo agora, onde a gente está vendo células, olha, o perfil das células aqui é diferente, essas células cujo núcleo praticamente ocupa todo o citoplasma, olha, praticamente toda célula é um núcleo, né? Essas células, isso aqui é uma representação de linfócitos, mas também a gente tem outras células como macrófagos aqui. E essa célula M, diferentemente das outras que a gente viu anteriormente, ou seja, a absortiva e a produtora de muco, que é a caliciforme, ela tem essas projeções. Então, ela pega aqui do lado de fora essa estrutura e traz aqui para dentro esse patógeno, ou até essa célula em direção aqui aos nódulos linfáticos. Para fazer o quê? Os nódulos linfóides ou linfáticos. A gente vai trazer esse patógeno para cá para que esse sistema de defesa possa degradá-lo, tá? A célula M não tem capacidade de processar, ou seja, não degrada, ela faz a endocitose só, mas não acontece a formação daquele fagossomo, cofagolizossomo, para fazer digestão intracelular, tá? Ele é transportado aqui por dentro e é liberado como se fosse jogar tem uma expressão, joga na cova dos leões, é mais ou menos como se fosse assim, você pegasse uma presa e jogasse num lugar que estivesse cheio de leões. Então, esses leões, né, nessa nossa analogia, então seriam os linfócitos, e a presa aqui seria, então, uma bactéria ou outra estrutura que tivesse presente no intestino, mas que fosse reconhecida como uma estrutura potencialmente maléfica para o seu organismo, tá? Na foto, micrografia, a gente está vendo aqui essa célula M como uma célula um pouco diferente das outras, ó. Inclusive, tem uma estrutura dentro dela que vai ser transportada aqui para baixo, e aqui embaixo dessa lâmina basal, a gente tem todas essas células aqui que são células de defesa. Então, para ficar talvez mais fácil vocês entenderem, eu optei por trazer esse desenho esquemático aqui, então mostrando aqui o epitélio de revestimento contendo essa célula M, e essa célula M, então tá vendo aqui no intestino, ó, nessa região azul, interócito, pessoal, sempre toda a célula do intestino. Lembra que eu comentei com vocês que enteros, né, é um prefixo, ou às vezes vai funcionar como sufixo que está relacionado com o tubo digestório, tá? Então, os enterócitos, de uma maneira geral, quando você fala enterócito, você está falando das células M, está falando das células absortivas, das células caliciformes, está falando de uma maneira geral do epitélio do intestino, tá? Então, do tubo digestório, melhor dizendo. Então, aqui está mostrando, por exemplo, aqui a célula caliciforme, a célula absortiva e essa célula diferente aqui, que é a célula M. Então, ela está tendo contato, essa estrutura que está em cima é o muco, né, para proteger do atrito direto, né, com bolha alimentar, com quimo.
E essas estruturas que vocês estão vendo aqui em formato de bastão são bactérias, né? A gente lembra que eu já comentei com vocês, a gente tem essas bactérias que vivem mesmo dentro do nosso intestino, mas algumas delas podem ser reconhecidas como potencialmente danosas. Como é que faz esse reconhecimento? Tem receptores específicos para isso na superfície das células, esses receptores, nesse processo vocês vão aprender em imuno, como é que acontece esse processo de reconhecimento. Só estou contando para vocês que tem uma célula aqui que consegue fazer isso, e essa célula é a célula M. Então, ela captura aqui do lado de fora esse patógeno e passa aqui para as células de defesa e diz assim, faz aí o que você tem que fazer, né? E quando eu uso essa expressão diz aí, é óbvio que eu estou fazendo é, tentando fazer de uma maneira mais palpável para vocês o entendimento, mas as células não dizem, né? O contato, sim, o reconhecimento é sempre molecular, né? Essa célula reconhece molecularmente essa estrutura, faz o transporte aqui para essa camada, né, cheia de nódulo linfático, cheia de células de defesa, e por reconhecimento de superfície também, tendo receptores específicos, elas vão reconhecer esse patógeno e fazer o que tem que ser feito, né? Destruir esse patógeno de formas diferentes, já que cada uma célula dessa tem um mecanismo distinto, né, para poder matar o patógeno, tá bom? Mas então elas servem para isso. Esse processo aqui, essas células M, elas participam do processo de defesa. Pegam na luz do intestino aquilo que é reconhecido como potencialmente danoso e coloca aqui para essas células de defesa que estão na submucosa do, né, da parede gastrointestinal. Além da célula M, a gente tem essa célula de Paneth. Essa célula de Paneth, ela é produtora de lisozima, lembra que eu falei com vocês anteriormente lá no slide, que é uma célula que participa, né, do processo de defesa, então por isso mesmo, né, ela produz lisozima, essa enzima que vem acompanhando a gente, né, desde a boca, lembra, né, a gente tem as glândulas salivares que também produzem lisozima, especialmente a sublingual e submandibular. Agora a gente já encontrou lisozima de novo no estômago, né, lá na região do piloro, e aqui no intestino delgado também tem a produção de lisozima por meio das células de Paneth. Então, eu estou mostrando para vocês de novo aqui à esquerda de vocês as microvenosidades, mostrando as células absortivas, a beleza que é, né, os complexos juncionais, fazendo a interação célula com célula, zona de oclusão, de adesão, enfim, desmossomos. E à direita de vocês, aí vocês estão vendo essas células de Paneth, basicamente células de Paneth. Eu coloquei aqui um texto para vocês, coloquei no texto ao invés de colocar uma legenda aqui, para mostrar que essas células de Paneth, elas têm grânulos dentro do citoplasma delas. Esses são grânulos contendo lisozima, que é um peptídeo, que tem ação antimicrobiana, que eu já comentei com vocês, né? Essa lisozima consegue degradar, destruir a parede das bactérias, né? Esse é o processo né, o meio pelo qual ela defende o nosso organismo, a lisozima. Então, aqui na seta, está mostrando exatamente isso. E essa outra célula também é uma célula de Paneth, mas você consegue perceber que aqui o grânulo está bem escuro, ó, grânulos escuros, e de repente eles conseguem ficar mais claros, ó, sai de um escuro, vai ficando mais claro até ficar quase transparente. Isso significa, que eu até botei um asterisco aqui, que essa célula de Paneth, ela está degranulando, ela está liberando esse conteúdo. Por isso que ele esvaziou, então não está tendo cor aqui, não foi no processo de preparação. Foi porque essa célula estava ativa, né, fazendo um processo dela, que é a liberação dessa lisozima. Então, para mostrar que é uma célula, né, ativa e produtora de uma substância, produtora e secretora de uma substância que nos defende, especialmente de micro-organismos do tipo bactéria, tá? Então, de novo aqui, só um minutinho, gente, alguém batendo aqui. Só um minuto que eu tô em aula. Pode ser depois? Obrigada. Desculpem, eu tô no colegiado, como vocês sabem, né? Então, a gente está aqui, ó, vendo esse epitélio, o epitélio bem bonitão, olha, cheio de células caliciformes, essas regiões que a célula está bem clarinha aqui, e nas regiões mais profundas das glândulas, ó, eu consigo ver umas estruturas mais avermelhadas. Esse asterisco saiu do lugar? Nossa, quase todos os dois saíram do lugar, eu devo ter mexido no slide depois sem perceber, vou ver se eu conserto isso. Mas para mostrar que essas células mais aqui ao fundo, mais avermelhadas, vou mostrar isso um maior aumento para vocês, ó. Essa mesma fotomicrografia, eu dei um zoom nelas, para mostrar para vocês, então, que a gente tem essas células com citoplasma bem granuloso, né? Para mostrar, então, essas células que são as células de Paneth. Então, elas estão onde? Como aquele desenho esquemático que a gente viu no início, nessa região mais profunda da glândula, tá?
E aqui a gente está vendo, então, um vaso sanguíneo, tecido conjuntivo, extremamente rico em células aqui, né? É um tecido conjuntivo frouxo, né? Porque tem muitas células. Tem fibras, mas tem muito, proporcionalmente mais células, né? Então, aqui mostrando as glândulas nesse corte transversal, para mostrar a base delas com as células de Panê. Então, finalizando o intestino delgado, a gente vai vendo aqui, olha, esse produto aqui no meio da cripta, né? A secreção da célula caliciforme, as células absortivas estão mais lá para cima, porque a gente está vendo aqui o fundo, aqui a gente está vendo uma célula enteroendócrina, e aqui essa célula cheia de grânulos, que é a célula de Panê. Então, saindo desse epitélio, bem especializado, a gente tem uma lâmina própria, sempre tem que ter epitélio, depois do epitélio, tecido conjuntivo, eu falo isso sempre para vocês, né, o tecido conjuntivo frouxo, como a gente acabou de ver na fotomicrografia anterior, e também ele tem bastante vaso sanguíneo e linfático, lembra do linfático, que é quem vai transportar Rose, daqui do intestino para fora a gordura. Alguém me chamou? Rose, você Oi. falou que eu não sei se você é responsável por secretar, né, substâncias. O seu áudio saiu picado. Você pode, por favor, repetir a sua pergunta? A senhora falou sobre as células caliciformes, aí falou bem assim que eu esqueci, as células caliciformes, elas são células que secretam Muco. substâncias, não é isso? Isso, é o muco, que são as glicoproteínas, né, que formam o Uhum. muco. Além que você falou que no estômago não tem essas células e no intestino não tem. Por que que no intestino tem e não vai ter no estômago? É uma pergunta que o meu professor falaria assim, o meu professor de histologia falaria, tem que perguntar para Jesus. Tem certas coisas que eu não sei explicar. Ah, Eu só estou fazendo uma brincadeira, não estou querendo, não é uma resposta não, tá? É que eu não sei explicar por que que no processo de evolução do organismo humano, no estômago não tem célula caliciforme, já que ela é uma célula que pode se proteger contra, né, contra a presença de uma estrutura ácida, e ela não está presente no estômago, mas está nas outras partes do tubo gastrointestinal. Eu não sei te dizer eu nunca vi, na verdade, nenhuma resposta a isso. A única coisa que a gente sabe quando a gente vai estudando, né, mais profundamente o intestino, especialmente quando a gente vai usando microscopia eletrônica, que a gente consegue diferenciar os tipos celulares e ver como é que é a organização deles, a gente vê que a célula caliciforme tem uma estrutura muito diferente daquelas células mucosas que tem no estômago, tá? Então, isso é como se fosse, assim, aquele fato que a gente não... Eu, particularmente, já tem um bom tempo que estudo histologia, nunca ouvi uma explicação para isso. Então, eu, infelizmente, não saberia te dar essa explicação. Eu acho que vem desse processo de evolução, mas eu não sei explicar por que evoluiu de maneira que não tem célula caliciforme no estômago. Infelizmente, essa resposta eu não saberia te dar. E como eu te disse, já há tempos, né? Eu não vou falar para você, eu vou trazer essa resposta para você porque eu não sei onde encontrá-la. Já procurei e não sei explicar isso para você. Tá bom? Infelizmente, essa resposta eu não tenho. Mas elas têm a mesma função. A célula mucosa, a célula caliciforme são produtores e secretores de muco, né? E o muco, ele nada mais é do que uma glicoproteína, né? Com bastante carboidrato, né? Essa glicoproteína aí tem um peso muito maior de proteína do que de carboidrato em si. Então, por conta disso, quando eles entram em contato com a água, eles como se inchassem assim. E aí, como tipo o glúten, né? Do trigo, assim, quando você coloca em contato com a água, ele incha, né, ele absorve muita água. E por isso mesmo, né, ele expande bastante, essa glicoproteína expande no ambiente aquoso, formando essa cápsula de proteção, né, essa membrana, digamos assim, de proteção em cima das células. Mas por que que é um tipo de célula que produz isso? Somente, né, só no estômago que tem essa diferença, infelizmente, não tem essa explicação, tá? Então, vamos seguir aqui. A lâmina própria, ela tem a presença dessas células, né? Essas células de defesa, uma estrutura que a gente chama também de placas de Peyer. Placa de Peyer nada mais é que o nódulo linfático do intestino, então, só que porque está lá no intestino a gente dá esse nome especial. Vocês vão ver também lá em imunologia que muitas vezes a gente vai chamar no intestino delgado e no grosso especialmente, tá? Além de placas de Peyer, a gente vai chamar alguns adensamentos de malte. Lembra que a gente viu o malte lá em brônquio, né? Tecido linfóide associado aos brônquios, a gente viu os nódulos linfáticos do brônquio e deu um nome específico para ele, chamado de tecido linfóide associado ao brônquio. Aqui no intestino,
a gente tem malte. Ao invés da letra B, tem a letra M. M-A-L-T, malte. Tecido linfóide associado à mucosa. Lembrando que é uma nomenclatura em inglês, por isso que a gente está falando de trás para frente, né? As letrinhas. Tecido, lá no T, lá no finalzinho, linfóide associado à mucosa, a mucosa intestinal. Então a gente tem muito, mas muito nódulo linfático no intestino, tá? Especialmente no intestino delgado e grosso, nessas regiões de malte e de placas de Peyer. Basicamente são a mesma coisa, só que as malte normalmente estão mais na região da submucosa e as placas de Peyer na região ainda da mucosa, ali nesse tecido conjuntivo da lâmina própria, da mucosa que é a lâmina própria, tá? Então essa submucosa, ela também tem, vai ser um pouco mais profunda, né? As glândulas, aqui eu vou mostrar para vocês um esquema com mais detalhes, né, com um aumento maior, com mais zoom. Essa submucosa tem muitas glândulas que vão até essa região, e essas glândulas nesse local são chamadas de glândulas duodenais. Por quê? Porque normalmente elas são presentes mais nessa primeira seção, né, do intestino delgado, que é a região do duodeno. Inicialmente elas eram chamadas de glândulas de Brunner. Tem gente que chama de Brunner, tem gente que chama de Briner. A nomenclatura não importa, a pronúncia aqui não importa, até porque é o nome alemão, um sobrenome alemão. Mas o que a gente tem tentado fazer, né, na ciência é tirar algum desses nomes, então já chamaram o nome de glândula duodenal, porque eu acho até mais fácil você inferir, né, onde que está essa glândula inserida. Então, as glândulas duodenais eu normalmente chamo de glândula duodenal, quase nunca chamo de glândula de Briner. Eu chamo atenção só do sinônimo que acontece, porque, de novo, né, às vezes você pode encontrar o livro que tem essa nomenclatura sem deixar claro que ela também pode ser chamada de glândula duodenal. Então, a gente vai ver como é que funciona aqui. Opa, vai ver aqui nessa. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui nessas fotos para vocês. Mas a gente tem aqui, então, a glândula, e ela vem em direção, olha como é que ela vem bem profunda, e aqui tem os segmentos dela, né? Então, essas glândulas, a gente está vendo aqui, não está vendo como é que ela passou aqui na muscular, tá? Mas ela vem adentrando, a gente está vendo conjuntos dessa glândula aqui, ó. Aqui, aqui. Vocês estão vendo essa estrutura como se fosse uma linha em lilás, e uma estrutura branca aqui no meio, que é a luz. Todas essas estruturas aqui correspondem a segmentos dessa mesma glândula, que são as glândulas duodenais, tá? Então, são glândulas que a gente consegue ver até na submucosa. São glândulas tão profundas que elas chegam até a região da submucosa. E o que a gente tem nessas glândulas? A mesma coisa que a gente já falou até agora, que a gente tem nas glândulas, né? As células caliciformes. Aqui não vai ter célula absortiva, porque está aqui embaixo, o alimento está lá em cima, então não faz sentido ter célula absortiva, mas tem célula de Panet e tem células M, tá? Então, essas glândulas, só para mostrar aqui, especialmente na região do duodeno, que é aquela primeira, é duodeno mesmo, a primeira região do intestino delgado, a gente vai ter essas glândulas mais profundas, que podem alcançar, inclusive, a região da submucosa. E aí, quando a gente termina de fazer esse processo de absorção de nutrientes lá no intestino delgado, a gente pega esse resto, né, do que veio proveniente do processo de digestão e vai ainda utilizar de uma certa forma. A gente vai fazer, agora no último segmento, que é o intestino grosso, um processo de absorção de água e de eletrólitos, tá? Então, a gente vai absorver íons aqui e vai reabsorver água. Mas, normalmente, quando a gente fala reabsorção de água, a gente necessariamente está falando que reabsorve eletrólitos. E se você usar também, eu vou reabsorver eletrólitos ou íons, a água vem junto, né? Por causa dessa diferença de concentração eletrolítica, essa diferença de concentração, que vai acabar transportando a água de um lugar para o outro para manter o equilíbrio homeostático, tá? Ou equilíbrio hidroeletrolítico, se você preferir usar essa nomenclatura. Então, a gente vai ver a partir de agora essa estrutura, esse segmento, né, ou esses segmentos do tubo gastrointestinal, que é chamado aqui, então, de intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele tem uma estrutura de pregas também, tá na parede dele, a gente vai ver com velocidades, assim como todo mundo. Tem célula caliciforme, e aqui, gente, tem muita célula caliciforme e uma quantidade menor de célula absortiva. Por quê? Porque a absorção de nutrientes já aconteceu, tá? E agora o que a gente vai ver aqui, basicamente, é a absorção, como eu já coloquei, de água e de eletrólitos. Também tem células enteroendócrinas, elas estão durante todo o trato gastrointestinal, né? E a função aqui, basicamente, então, é a absorção de água e a formação da massa fecal. Né, a gente desidrata até, né, isso, então a gente tirou o nutriente, desidrata e só vai jogar fora mesmo aquilo que o seu organismo não consegue
degradar e absorver. Então, os segmentos vocês já conhecem, né? O colo ascendente, o transverso e o descendente, ou tem gente que chama de transversal, tanto faz. E essa região final aqui, que é o reto e ânus. Assim, é a região do apêndice secal, né? Essa região aqui que todo mundo fica perguntando para que que tem, se só serve para dar. Como é que os alunos falam de vez em- só serve para infeccionar, né? Porque tem gente que tem apendicite. Esse apêndice, pessoal, em algumas pessoas ele é fechado, o Braz deve ter falado isso para vocês, mas em algumas pessoas ele é fechado, às vezes tem um canalzinho bem pequenininho, e as fezes que às vezes vão caindo bem aqui, de tempos em tempos, pode causar um processo inflamatório, não tem para onde seguir, olha, é um saco fundo, então não tem um processo aqui de defesa que seja consistente com o processo inflamatório. Então, se cair umas bactérias aqui que são mais patogênicas, isso aqui pode causar um processo inflamatório, e a única coisa que acontece que pode salvar o sujeito mesmo é a cirurgia para retirada do apêndice, tá? É uma cirurgia considerada, né, pela grande maioria como super simples, mas para mim, sendo cirurgia, já tem algum risco, né? Então, é, isso aqui é uma diferença anatômica que a gente vai ter, né? Uns têm isso aqui fechado, então ele vai evoluindo com o tempo, e outros é totalmente aberto, e outras pessoas têm um canal parcialmente fechado. Então, a depender disso, né? Quem tiver fechado, não tem o risco de acontecer apendicite. Quem tem aberto, com certeza, tem um risco maior do que quem tem são o canal parcialmente fechado. Então, o intestino grosso, ele também, assim como todo o trato gastrointestinal, ele tem a mucosa, a lâmina própria, as camadas musculares e a camada adventícia, que nesse caso vai ser adventícia, porque tem uma parte dele, pelo menos a parte inicial é serosa, a parte final é adventícia, porque está colada aqui na região retroperitoneal, tá? Então, a gente tem aqui as camadas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as camadas, que é melhor, assim. Eu não gosto de ficar usando esses slides de texto, que eu fico nervosa com eles. Então, vamos ver aqui a segmentação, né, histológica do intestino delgado, ou do intestino grosso, perdão. De novo, a gente tem essas regiões de glândulas formando criptas. A cripta também aqui é chamada de Liberquim, assim como foi no intestino delgado, essa projeção aqui para dentro é chamada de glândula de Liberquim, ou cripta de Liberquim. A gente tem alguns tipos celulares aqui, mas muito menos tipos celulares do que a gente viu lá no intestino delgado. Por quê? Porque aqui a função do intestino grosso é basicamente a reabsorção de água e eletrólitos. Então, a gente vai ter essas células absortivas para fazer esse papel, né, de absorção da água e dos eletrólitos. Células caliciformes, porque a gente ainda tem que proteger esse tecido, esse epitélio, da passagem da massa fecal, né, que vai formar as fezes lá na parte mais finalzinha do intestino. E também, como todo epitélio, ele tem uma célula germinativa, né? As células regenerativas, ou chamadas células tronco, ou células basais, que são aquelas células que vão dar origem ao tecido ou renovar o tecido quando necessário. E as células enteroendócrinas, mas um número bem reduzido, tá? Então, a gente tem essa cara aqui do intestino, a gente vai estudar melhor o intestino, né? A parte de caracterização histológica nas aulas práticas, né? Então, a gente tem aqui a mucosa, tendo essas glândulas de Liberquim, essas criptas de Liberquim aqui, ó, bem pronunciadas. Vocês estão vendo que tem umas células com coloração bem escura. Essas células aqui são as células caliciformes. Então, aqui no intestino grosso, a gente tem uma maior quantidade ainda de células caliciformes, tá? Muito mais célula caliciforme aqui do que a gente teve no intestino delgado. Porque aqui, como está desidratando essa massa fecal, o atrito pode ser maior no intestino, então pode causar mais dano no intestino, então tem que ter uma quantidade bem razoável de muco para proteger do atrito, né, da massa fecal aqui, o epitélio, tá? Então, debaixo da camada epitelial, a gente tem esse tecidinho mais claro aqui, que é o tecido conjuntivo, vamos formando, né, a lâmina própria. Abaixo, a muscular da mucosa, a submucosa aqui é pequena, aqui, tá vendo? E as camadas musculares. As camadas musculares aqui não são tão pequenas, especialmente na região do reto e ânus, elas são mais desenvolvidas, né? Lembrando que a gente tem aqui essa pressão, a presença de esfíncteres aqui, especialmente o esfíncter anal, e porque a gente tem um controle voluntário, né? Então a gente consegue controlar a dilatação, o relaxamento dessa musculatura. Então, a gente tem um adensamento bem maior da musculatura,
das camadas musculares nessa região do reto e da região do ânus, tá? Que não é a mesma coisa no segmento, nos 3 segmentos que a gente falou, né? Colo ascendente, transverso e descendente. Só na região do reto e do ânus que essa musculatura é mais desenvolvida. Aqui a gente está vendo um momento que o autor teve a felicidade, no Junqueira Carneiro, essa fotografia, fotomicografia, teve a felicidade de encontrar, né, um processo de liberação aqui das células caliciformes, ó, liberação do muco aqui nessa região da luz da cripta, né, e ela vai, isso aqui se enchendo, vai aqui para essa região superficial também, tá? Então, protegendo todas as células, todo o epitélio na mucosa do intestino grosso. E aí, pessoal, a gente finaliza, sim, essa parte do trato gastrointestinal propriamente dito, mas a digestão, ela não termina, não é possível, melhor dizendo, né, termina não é possível, somente com a participação desses segmentos que a gente viu. Como eu comentei anteriormente, lá quando a gente começou a falar de intestino delgado, e falei também em estômago, uma parte dessa digestão, ela se completa lá na primeira porção do intestino delgado, que é a porção do duodeno, né? E aí, esse duodeno, que é esse segmento que tá aqui, ó, esse aqui mesmo, o duodeno, a gente tá vendo aqui o estômago, o esôfago, tem uma listinha aqui, ó, com o nome, né, das estruturas. Eu chamei a atenção dessas 3 estruturas, a 4, a 5 e a 7, porque são as glândulas acessórias, que a gente chama glândulas acessórias do processo de digestão, ou do tubo digestório, tá? Então, essa glândula maior aqui, com essa cara de chapéu, é o fígado. A vesícula biliar a ele associada, vocês percebem que de dentro do fígado vão sair esses canais aqui, em verde, que formam os ductos biliares, né? E essa estrutura grandona aqui, que é o pâncreas. Ele tá de 2 cores distintas, porque, né, colocaram como se ele é uma parte dele é anterior, que é a parte da cabeça, o corpo e a cauda estão para trás do estômago, né? Por isso que ele tá com essa cor diferente, porque é como se você estivesse vendo ele, né, por trás aqui do estômago, certo? Então a gente tem essa região do intestino que vai receber o produto que vem da vesícula biliar e o produto que vem do pâncreas. E as duas, né, tá vendo, cada um tem um ducto, ó, eles vão se comunicar no ducto colédoco. Esse ducto aqui, o ducto pancreático, né, o ducto, o próprio colédoco mesmo, né, que vem ele nasce da vesícula biliar, ele vai desembocar aqui no duodeno, fazendo a liberação dos seus produtos. Quem vem aqui da vesícula biliar são sais biliares, que auxiliam no processo de emulsificação. Esses sais biliares, na verdade, são produtos de metabolismo da própria gordura. Vocês vão ver isso em fisiologia, a gente volta a falar disso em patologia, porque a gente precisa falar sobre isso para entender algumas alterações, né, para discutir algumas doenças. E o pâncreas que produz aquela parte exócrina dele, né, que é a parte das enzimas pancreáticas. Então, a gente vai ver esses 2 órgãos basicamente agora. Primeiro, o pâncreas. Então, o pâncreas está aqui, né, colocado bem do lado do duodeno. Aqui foi tirado dessa fotografia o estômago, né, porque senão não daria para vocês verem o corpo e a cauda, já que o estômago é anterior a essa região. Então, a gente tem a cabeça, o corpo e a cauda desse órgão. É uma glândula que já foi dita, né, é uma glândula mista, porque tem o conteúdo das enzimas digestivas e também tem os hormônios que a gente já viu no sistema endócrino. E essa parte das enzimas digestivas é, então, liberada pela porção exócrina, né, que é bem bonitinha, forma estruturas acinares, que a gente chama né, de estruturas acinares, que fazem essa secreção. Então, o pâncreas, ele tem essa localização que já foi dita, mas eu queria essa figura, né, tá aqui para mostrar para vocês como é que acontece a interação da vesícula biliar e do pâncreas. Então, a gente tem a vesícula biliar, aqui o ducto colédoco que eu falei para vocês, começa lá né, na vesícula biliar, e ela desemboca direto aqui no duodeno. E a gente tem também o ducto pancreático, que vem aqui de vários pontos diferentes, né, do pâncreas. Aqui está mostrado só um pequeno ramo dele, tá? Não vem daqui, não. Ele vem mais profundamente. E ele também vai desembocar no mesmo lugar do ducto colédoco. Os 2 vão desembocar
dentro do duodeno. O que vai acontecer? A gente vai trazer essas sais biliares e as enzimas digestivas para dentro do duodeno, desse que está trazendo aquele quimo, né, que já foi parcialmente digerido, e agora a gente vai colocar aqui substâncias, especialmente essas enzimas, que vão permitir, vão conseguir fazer com que a gordura seja totalmente degradada para que ela possa ser absorvida, né? Lembrando que é aqui que acontece a absorção da gordura, eu até mostrei um slide desse para vocês lá atrás. Então, esse processo todo acontece de digestão, especialmente da gordura, deixar claro isso, e também que acontece de digestão de proteínas nesse primeiro segmento do intestino delgado. Então, a digestão, ela não é totalmente feita no estômago, ela é parcialmente feita no estômago e terminada na parte inicial do intestino, no intestino delgado, e depois as duas outras porções do intestino delgado fazem o processo total de absorção desses nutrientes. Então, o pâncreas, ele é formado por essa estrutura epitelial, né, é um órgão de origem epitelial. A gente tem células que formam como se fossem canais para o escoamento dessas enzimas digestivas, que a gente chama de ductos, e as células que produzem essas enzimas digestivas, que a gente chama de células acinares. Então, são aqui, ó, células acinares. Essas células centroacinares são essas que estão mais próximas das acinares. Você pega tanto o nome, né? Célula centroacinar, do lado da célula acinar. Centroacinar, do lado de uma célula acinar. E aqui, uma célula do ladinho da outra, formando um caminhozinho que é o ducto para escoamento desses produtos, né, do epitélio aqui, produtos do epitélio pancreático mesmo. Então, a gente já viu essa fotomicrografia antes, mas não chamei atenção para essa região porque a gente estava procurando as ilhotas pancreáticas. Agora não. Agora a gente vai olhar essa estrutura, mostrando essas células aqui, que são as células acinares, né, produtoras das enzimas digestivas, e todas essas vesículas mais claras que vocês estão vendo aqui são exatamente os grânulos de secreção, contendo as enzimas. Que enzimas são essas? Olha só, eu botei uma listinha para vocês. Tripsinogênios, então são enzimas que degradam proteína, amilases, porque degradam carboidratos, lipases, que vão degradar lipídios, e dentro dessas lipases tem vários nomes específicos, né? As que vão degradar ceramidas, os fosfolipídios, cada classe de lipídio ele vai ser degradado, os fingosídeos, todos vão ser degradados por enzimas específicas aqui, que vão ser liberadas pelo pâncreas, tá? Além de fosfolipases, que então são as responsáveis especialmente pela degradação dos fosfolipídios. Nucleases também, né, vão degradar material genético e outras ainda, além dessas que eu coloquei na lista. Então, a quantidade de enzimas produzidas aqui por essas células acinares é extremamente grande. E uma vez que elas produzem, esses grânulozinhos vão ser liberados nessa região aqui, ó, que estão passando uma luz, que é a região central, a luz do ácido, né? E vai ser conduzida por esse epitélio que está bem bonitão mostrado aqui, que é o ducto intercalar, que vai conduzir isso em direção ao ducto pancreático que a gente viu, né? Aquele ducto que vai chegar lá no intestino delgado para desembocar e entregar, digamos assim, para o duodeno todas essas enzimas produzidas. Então, essa histologia aqui é bem simplesinha, é isso só que a gente tem que ver aqui, tá? A gente viu aqui um vaso sanguíneo, e essas estruturas aqui que são os ácidos com as células produtoras da secreção. Mais detalhes disso, né, ou mais fotos disso, a gente vai ver na parte prática. E a outra glândula que a gente vai ver para finalizar a aula é fígado. O que o fígado faz, né? O fígado, perguntar na verdade o que o fígado não faz. Ele é um dos maiores órgãos que a gente tem, ele é um órgão de detoxicação e de metabolismo muito intenso, né? É formado por 4 lobos, como vocês já viram na anatomia, mas aqui, especialmente nessa foto, nesse diagrama, né? Ele está mostrando somente 2 lobos, o lobo esquerdo e o lobo direito, que é maior aqui, né, que o esquerdo, inclusive, porque eu queria chamar a atenção de vocês para esse processo aqui de vascularização, que é fundamental para a gente entender histologicamente quem é o fígado. Quando eu bato o olho numa lâmina, eu posso dizer isso é fígado exatamente por conta do processo de vascularização hepático. Então, a vascularização hepática ela é fundamental sobre vários aspectos. Isso é fundamental, eu estou usando muita palavra fundamental, mas é porque realmente é muito importante para o entendimento de várias patologias que a gente vai discutir lá na disciplina, tá? Então, vocês vão me perguntar sobre infartos, vocês vão me perguntar sobre edemas,
generalizados, vocês vão me perguntar sobre edema pulmonar, vocês vão perguntar sobre algumas alterações pulmonares, e quando a gente for ver, a raiz do problema está aqui, ó, no fígado. O fígado é um órgão que a gente cita muito quando a gente estuda patologia geral, porque ele é um centro realmente de direcionamento para muito do metabolismo orgânico, né? Então a gente tem muitas funções associadas a essa glândula, esse órgão, e eu preciso mesmo que vocês entendam esse processo aqui de formação, desse processo de vascularização. Então, como é que acontece? Todo órgão, necessariamente, para funcionar adequadamente, ele precisa receber um sangue rico em oxigênio, né? Como a gente já falou, nós somos um organismo aeróbico, a gente precisa de oxigênio para a gente fazer as nossas funções. Então, aqui vocês estão vendo, e lembrar que sempre, né, convencionou-se por colorir, né, de vermelho os vasos que são arteriais e de azul os vasos venosos e de verde os linfáticos. Então a gente está vendo aqui os três tipos, tá? A gente está vendo aqui vasos linfáticos, ou perdão, aqui não está chamando vaso linfático não, perdão, gente. O vaso linfático também é de verde. Aqui eles estão colocando para os ductos biliares, tá? Que eu estou chamando a atenção para outra coisa. Então aqui, desculpa, é para ducto biliar. O verde aqui. O vermelho para artéria e o azul para veia. Quais são os dois principais vasos que nutrem o fígado? Então, vindo da artéria aorta, ramificando-se, a gente encontra uma artéria de médio calibre, na verdade, que é uma artéria chamada de artéria hepática, porque ela irriga diretamente o fígado. E ela está trazendo sangue rico em oxigênio, já que saiu lá do coração, está trazendo sangue rico de oxigênio para nutrir, né, todas as células de todos os 4 lobos hepáticos. Então, o sangue entra no fígado por uma artéria chamada artéria hepática. Mas o sangue também entra por um ramo venoso. Ele sai por um ramo venoso e ele entra por um ramo venoso também. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de circulação dupla, como acontece no pulmão. O pulmão também é um órgão de circulação dupla, né? Entra uma artéria, que são as artérias pulmonares, com sangue pobre em oxigênio, e sai esse sangue por um ramo, que são os ramos venosos, né, que são as veias pulmonares, já rico, né, em oxigênio. Aqui a gente também tem uma circulação dupla. Então, a importância dos dois tipos, né, de vasos, os venosos e os vasos arteriais. O que está acontecendo aqui nesses vasos venosos, né, que são esse onde que eu parei o laser em cima aí? Esse vaso venoso, extremamente importante para o processo de funcionamento do fígado, é chamado de veia porta. Veia porta hepática, porque a gente tem uma outra veia porta, que é a porta hipofisária, né? Então a gente tem aqui a veia porta hepática, que é essa que está em azul, e ela vem com sangue com bastante CO2? Sim. Mas mais do que CO2, ela tem uma outra coisa muito importante que vem passar dentro do fígado, que é todo esse processo, todos esses são, né, todos os nutrientes que a gente acabou de absorver lá no intestino. Então, ele é um sangue rico em CO2, mas também rico em nutrientes. Essa é a beleza dessa nutrição aqui, tá? Dessa nutrição vascular, né? O lado arterial trazendo oxigênio e o lado venoso trazendo nutrientes. Então, os nutrientes que vieram do intestino, a veia porta, ela é um resultado, né, de vasos que passaram por dentro do intestino, capturando esses nutrientes. Então, elas estão trazendo um sangue muito rico em nutrientes, e esses nutrientes adentram no fígado para serem utilizados no fígado e endereçados pelo fígado para os outros órgãos, né? Para vaso, para a musculatura, para o tecido adiposo, para o tecido nervoso, enfim, para o corpo como um todo. Então, extremamente importante a presença desses dois vasos. E depois ele vai sair, o sangue vai ser metabolizado, o sangue mesmo, né, vai ser utilizado aqui dentro do órgão, vai acontecer o metabolismo, e os produtos de secreção daqui, de excreção desse órgão, vão sair via venosa, especialmente por um ramo chamado de veia hepática, que vai culminar aqui na formação da veia cava inferior, tá? Essa veia cava inferior, ela tá meio colada aqui, na verdade, mas ela não é bem nesse lugar que ela fica, não. Mas, enfim, serve para o propósito que eu queria de discutir esse processo de irrigação com vocês. Quando a gente olha lá dentro, né, vocês já conhecem o fígado, sabendo que ele tem 4 lobos.
Mas quando a gente olha cada lobo desse, ele é formado por vários lóbulos, né? Então, lóbulos, é o diminutivo, né, digamos assim, do lobo, são essas unidades aqui com uma cara meio hexagonal, tá vendo? Parece um hexágonozinho. Lógico que não é o hexágono perfeito, a gente não está falando de matemática aqui, né, de uma estrutura biológica, mas ele lembra um hexágono, ó. Cada estrutura dessa aqui, então, aqui tem um, aqui eu já deixei ele, onde eu coloquei essa letra L aqui, ó, é de lóbulo hepático, eu devia ter colocado o L aqui do lado, para vocês saberem que é um lóbulo hepático. Lobo, tem vários. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8 lobos. 8 lobos hepáticos nessa fotomicografia. Cada lobo desse é formado por fileiras de hepatócitos. A gente não está vendo aqui em definição, tá? Porque eu estou usando um objetivo de menor aumento, não adianta nem eu aumentar aqui a figura, porque não vai dar para vocês verem individualizadas essas células. Nessa fotomicografia, não. Em outras, sim, que eu vou mostrar. Então, a gente tem cordões aqui, fileiras de hepatócitos, e entre os hepatócitos a gente tem capilares sanguíneos e também capilares linfáticos. Então, a gente drena o que vem aqui, dos produtos que passam pelos capilares sanguíneos, né, e linfáticos, e joga dentro desse processo aqui, ó, desse vaso sanguíneo que a gente chama de veia centrolobular. Muitas vezes ele está bem centralizado mesmo, aqui está um pouco mais para o lado direito, mas a gente de qualquer forma caracteriza isso aqui como uma veia centrolobular, tá? E juntando normalmente 3 a 4 lobos, a gente tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo, e nessa região de tecido conjuntivo, a gente encontra um ramo daquela veia porta, aquela que veio lá do intestino trazendo nutriente, encontra um ramo da artéria hepática, que veio lá da aorta, trazendo sangue rico em oxigênio, e também encontra um ramo de ducto biliar. Quando a gente encontra esses 3 segmentos, 3 ramos de veia porta, artéria hepática e ducto biliar, a gente chama essa estrutura inteira, por isso que tem uma chave aqui, de sistema porta. Sistema porta. O sistema porta, ele é característico do processo, né, de histologia do órgão do fígado, né, do tecido hepático, e ele representa exatamente esse processo que eu mostrei aqui fora. Mostrei aqui anteriormente, que é a presença desse ramo arterial, do ramo venoso e do ducto biliar. Então, o que significa que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um vaso sanguíneo trazendo sangue rico em oxigênio, o outro trazendo oxigênio aqui na artéria, perdão, aqui é a veia, trazendo sangue rico em nutrientes. Vocês percebem, inclusive, que aqui a veia normalmente é maior do que a artéria, ó, em termos de luz, né? Porque aqui é só um ramo da artéria hepática, da artéria aorta, já tem uma boa ramificação até chegar aqui, e a veia porta, ela está se formando, então ela vem da confluência de várias veias de menor calibre, então por isso que elas estão aumentando, né? Oh, meu Deus, toda hora que eu passo o negócio errado. Então, normalmente, o diâmetro dela aqui é um pouco maior, tá? Então, essa estrutura do sistema porta é característico da histologia hepática. Quando a gente bate o olho e vê o sistema porta, a gente já sabe que é fígado. Então, vou mostrar para vocês isso na aula prática e ainda em algumas fotografias aqui. Então, a gente está vendo aqui esse sistema de irrigação do ramo da veia porta, da artéria hepática e do ducto biliar em verde, usando aquelas mesmas cores que eu falei anteriormente. E aqui para mostrar essas células nessa cor bem clarinha, que são os hepatócitos, e dentre alguns cordões de hepatócitos, ou fileiras de hepatócitos, a gente tem vascularização. Aqui a gente está vendo bem claramente, né, os ramos da veia porta, né, esse que está aqui em azul, e esses vasos são tão pequenos que eles são os capilares. Lembra que eu comentei? Entre as fileiras de hepatócitos, a gente tem os capilares. E o capilar aqui é do tipo sinusoide. Lembra o sinusoide? É aquele capilar, que vai cair na prova de quarta-feira, né? É aquele capilar que que não tem uma lâmina contínua, né? Então, como se a célula ficasse com pequenos segmentos do seu citoplasma. Inclusive, tem regiões que não tem nem lâmina basal. Por isso que ele é mais permeável, né? Permite a passagem de bastante estruturas aqui. Então, aqui, ó, desse jeito, acho que talvez a gente veja melhor. Cada célula dessa, hoje eu estou passando um laser, é um hepatócito. E entre esses cordões ou filetes de hepatócito, a gente tem esse tecido aqui, que é o tecido conjuntivo. O que a gente encontra no meio do tecido conjuntivo? Essa célula, que essa coloração, sei lá que cor é essa aqui, meio acinzentada, que é a célula de Kupfer. E quem que é a célula de Kupfer? É o macrófago residente do fígado.
lá em morfologia 1, eu falei, eu dei uma tabela dessa para vocês, dizendo que os macrófagos, dependendo do local onde estão encontrados, onde se tornam células residentes, eles recebem nomes específicos, né? Então, aquela micróglia lá do cérebro, a gente considera, né, o sistema nervoso central, a gente considera um macrófago, as células de Kupfer aqui no intestino, no fígado, que é um macrófago, uma célula, o macrófago na pele a gente chama de célula de Langerhans, tá? Então vai receber nomenclatura específica, dependendo do local onde se torna uma célula residente. Então a gente tem muitos macrófagos aqui também protegendo esses hepatócitos, e os capilares, ora, né, parte deles é uma parte de capilar trazendo sangue arterial, e depois uma parte dele trazendo sangue venoso. Lembrando que o sangue venoso aqui não é um sangue totalmente pobre, não. Ele é pobre em oxigênio, mas ele é extremamente rico em nutrientes, então é extremamente importante, né? Essa célulazinha de Ito aqui, ó, responsável por síntese de vitamina A, eu já vou falar dela daqui a pouquinho. Então, aqui uma estrutura, né, uma fotomiocografia mesmo mostrando aqui os hepatócitos, são essas células com o núcleo bem arredondado, ó, bem arredondado. É uma célula aqui em humanos que é mais difícil você ver o limite, mas em porco é muito fácil a gente ver. Os lóbulos são muito bem delimitados e as células dos hepatócitos também. Ela também tem um formato tipo hexagonal como aquele que a gente vê nos lóbulos, tá? No porco, no humano não. E o que vocês estão vendo aqui entre fileiras, né, de hepatócitos são esses capilares. A gente consegue ver como são capilares, olha, uma célula atrás da outra, né, porque o diâmetro é bem pequenininho. E esses capilares, onde que eles estão desembocando? Todos eles, formando aqui uma veia chamada veia centrolobular. O máximo que eu consigo ver dessa veia aqui, ó, é essa camada íntima formada por esse endotélio. Eu não consigo ver mais nada de tão fininha que é a parede desse vaso venoso. É, seguindo aqui, eu parei só para olhar meu celular, porque eu ouvi um barulhinho e fiquei com medo de ter faltado o áudio de novo, tá, gente? Então agora eu deixo o celular de cabeça para baixo e no silencioso. Por isso que ontem vocês me vi que tinha várias ligações de alguns alunos aqui, mas eu não ouvi porque eu deixo ele de cabeça para baixo para ele não tocar mesmo. Enfim, para não atrapalhar a aula. Então, a gente tem aqui os ramos, né, de hepatócitos, as fileiras de hepatócitos, essas células que vocês estão vendo aqui no meio, ó, dos hepatócitos, essa célula aqui é um macrófago, tá? Então, a gente está vendo macrófagos, e a gente está vendo agora, bem bonitão aqui, um ramo da veia porta, né? Aqui, na verdade, é uma vênula, porque por causa do diâmetro dela, mas como eu falei para vocês ontem, ou sei lá, que dia que foi da aula de cardiovascular, que para a gente não errar, não sei se é uma vênula, não sei se é uma veia de pequeno calibre, se é de médio calibre, a gente já fala de ramo venoso, ramo arterial. Pronto, a gente está correto, né? A gente não especificou o diâmetro, mas a gente sabe que aquilo é uma veia ou que é uma artéria. Então aqui a gente está vendo que é uma veia, porque a parede é bem fininha, basicamente o que eu estou vendo só tecido conjuntivo, e essa camada bem fininha aqui, que é a camada média, a camada íntima quase é imperceptível, a gente só vê um núcleo ou outro aqui, né, do endotélio vascular. Diferentemente desse aqui, ó, que é menor em tamanho, ó, menor em diâmetro, aqui, que é da artéria, né, um ramo da artéria hepática, que tem uma parede mais espessa, mas aqui tá vendo, ó, duas camadas de célula muscular lisa, aqui a camada íntima, e quase a gente também não está vendo a camada adventícia, né? Lembrando que em artéria isso aqui é comum, né? Tem a camada média mais desenvolvida. Então a gente tem aqui um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta, e aqui esse epitélio todo bonitinho, uma célula bem grudadinha do ladinho da outra, porque é um epitélio mesmo, né? Do modo clássico de se dizer, células justapostas, uma célula do lado da outra. É um epitélio cúbico, tá? Embora que não seja tão claro que seja cúbico, mas é um epitélio cúbico formando o ducto biliar. Então, quando a gente vira essa tríade, ducto biliar, um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta, aí a gente tem o espaço porta ou o sistema porta. E essas células aqui, no meio dos hepatócitos, que a gente está vendo hepatócito é cada célula aqui com essa coloração eosinofílica no citoplasma, essa coloração rosa, com o núcleo bem corado de hematoxilina, e essas células no meio delas aqui são os macrófagos, ou células de Kupfer. Então, uma outra característica dessas células é que a gente não está vendo a ultraestrutura dela, né, uma fotomiocografia da microscopia eletrônica, mas a gente consegue ver que muito claramente, nesse desenho esquemático, né, que mostrando três hepatócitos, 1, 2 e 3,
que é uma célula com as organelas muito desenvolvidas. Então, é uma célula que tem um metabolismo é, muito acelerado, digamos assim. Vocês vão ver isso particularmente lá na fisiologia e, como eu disse, de novo, a gente vai voltar a focar nisso em patologia. Porque é uma célula que tem muitas funções bem diversificadas, tá? Então, tem grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, muita mitocôndria, tem que ter, porque gasta muita energia para fazer todo esse processo. Essa região aqui em verdinho é quando começa a nascer, né, uma projeção da membrana plasmática para formar os canalículos ou ductos biliares. Primeiro forma canalículo e os canalículos se juntam, né, e se fundem para formar os ductos biliares. Então, desse lado aqui tem um canalículo, aqui o outro canalículo, né? E aqui mostrando então a célula como um todo. E do lado dessas células aqui, a gente tem entre uma célula e outra, esse espaço entre uma célula e outra, aqui, entre uma célula e outra, e desculpem, e o capilar sinusoide, então entre uma célula e outra, o capilar sinusoide, a gente tem um espaço que é o espaço chamado espaço de Disse. O que tem nesse espaço? É o espaço perisinusoidal. O que significa isso? Periférico aos sinusoides. Então, aqui a gente encontra as células que guardam os lipídios. Esses lipídios vão auxiliar no processo de absorção e de síntese e absorção, né, da vitamina A. Essas células que ficam aqui nesse espaço não estão aqui mostradas, mas estavam, né, ditas em um deles, meu Deus. Aqui, ó. Mostrando aqui essa célula escura aqui, é a célula de Ito, tá? Essa célula de Ito é a que é responsável por armazenar a gordura, vesículas lipídicas que são usadas para sintetizar a vitamina A. Aqui está escrito ricas em vitamina A, mas não significa que a vitamina A está pronta aqui não, tá? Digamos que é um precursor da vitamina A. Então, elas também conseguem armazenar retinóides, que é um grupo, né, de metabólitos extremamente importante para o processo de oxidação, para evitar processo de oxidação, então são estruturas antioxidantes, tá? Bem importantes. E também armazenam citocinas, que são aquelas moléculas proteicas, né, responsáveis pelo processo de sinalização, especialmente para células do sistema imunológico. Então, outro desenho esquemático, que eu quero chamar a atenção aqui do capilar sinusoide, por isso que eu escolhi essa fotomicrografia, que olha o núcleo da célula, o citoplasma, e de repente ele fica descontínuo, e embaixo dele nem lâmina própria tem. Depois continua aqui esse citoplasma da célula. Então, essa fragmentação é característico do capilar sinusoide, que a gente viu lá na classificação de capilares, né? Aqui, ó, de novo. Essa fragmentação capilar sinusoide aqui pela mesma forma, tá? Então, mostrando aqui como é que funciona isso aqui do lado, né? Essas estruturas em verde, que são os canalículos biliares, que vão se fundir para dar origem aos ductos biliares. Então, como é que funciona esse processo de vascularização aqui, pessoal, hepático? A gente tem uma artéria hepática que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Que veio lá como ramo da artéria aorta, que vem trazer sangue rico em oxigênio, então ela chega um pouco mais calibrosa e cada vez ela vai ficando menos calibrosa, porque esse é característico dos vasos arteriais, eles estão de maior calibre, cada vez vão ficando de menor calibre, porque eles vão entrando na intimidade dos tecidos para irrigar os tecidos até formarem, então de artéria vai para de grande calibre, vai para médio calibre, de pequeno calibre, para arteríolas e finalmente capilares, né? Então a gente tem uma artéria hepática, que vai se ramificar formando artérias interlobulares, porque ela entrou como uma artéria hepática, com quatro segmentações, né? Cada uma delas foi para um lobo do fígado. Dentro de cada lobo, ela ramificou de novo, formando artérias interlobulares, porque agora elas têm que irrigar cada lóbulo que forma um lobo total. Lembrando os lóbulos que eu desenhei ali atrás, né, delineei, são esses conjuntos, lugares que a gente tem esses conjuntos de hepatócitos. Então, artéria hepática, artérias interlobulares, finalmente formam as arteríolas, né, que são essas aqui que a gente está vendo, e elas se transformam ou se segmentam em sinusoides. Aí os capilares sinusoides. Então, segura essa informação. Chegou em capilar sinusoide. Do outro lado, outro vaso que está chegando, irrigando o fígado é a veia porta, que vai formar vênulas porta,
depois vênulas distribuidoras e finalmente capilar sinusoide. Então aqui é o mesmo capilar. De um lado está chegando o sangue arterial, do outro lado o sangue venoso e os dois vão se misturar aqui. Então o sangue venoso e arterial se misturam e acontece essas trocas aqui com os hepatócitos. Esses espaços em branco, todos que vocês estão vendo aqui entre os cordões de hepatócito, ó, tudo isso aqui é capilar, tá? Não está preenchido de sangue, a gente está vendo só como espaço branco, que são os capilares sinusoides. Como eles são muito permeáveis, acontece uma troca bem intensa aí de tecido e sangue, né? E os capilares, eles começam a se juntar de novo. Nessa ramificação, no sentido que a gente não está vendo aqui, que é se juntando os capilares para formar aquela tal da veia centrobular que a gente viu aqui, ó. Então, os capilares vão se juntando, formam a veia centrobular. E as veias centrolobulares, então uma de cada lóbulo que a gente tem, vão formar uma veia chamada de sublobular, que se fundem formando uma veia chamada veia hepática, e sim, a veia hepática sai do fígado para desembocar na veia cava inferior. Então, o sangue tem esse tipo de trajeto dentro do fígado, né? O trajeto pelo lado arterial e pelo lado venoso, mas ambos extremamente importantes para o processo de nutrição hepático, tá? E aí, a gente tem, além, né, das artérias e veias, aqui a gente tem esse canalículo biliar para formar o sistema portal, e ele é formado por hepatócitos, lembrando que os hepatócitos, né, são células epiteliais, só que aqui eles ficam com uma configuração de tamanho menor, né, um hepatócito aqui do ladinho do outro, eles se anastomosam. O que é anastomosar? É fundir, tá? Juntar um com o outro. Então, ele se anastomosa ao longo dos lóbulos hepáticos para formar esse espaço porta. Alguns livros ainda trazem esse nome aqui, ó. A gente chama de ducto biliar, né? Então, a gente sai de dentro da célula, ó, cada um do canalículo saindo da membrana da célula, essas estruturas que eu estou apontando para vocês. Quando elas se juntam, elas formam um canal maior, eu vou formar que a gente vai chamar de ducto biliar. E alguns livros não chamam de ducto biliar, ainda trazem um nome antigo dele, que era ducto de Ehrendt, tá? Mas a gente vai tentar chamar sempre de ducto biliar, não ficar usando os sobrenomes, não, porque, como eu falei, esses nomes que a gente tem tentado utilizar, eles remetem mais ao que qualquer estrutura real, né? Então, aqui, o ducto biliar. Então, é isso. A gente finaliza, assim, a parte do... Sim, só para finalizar aqui, antes de finalizar totalmente. Os ductos biliares, eles vão se fundindo e vão levando tudo que é de produto do metabolismo aqui, em termos de formação de sais biliares, para serem armazenados na vesícula biliar, tá? Então, a vesícula biliar, pessoal, na verdade, ela serve somente como um processo de armazenamento. Ela não produz nada, tá? Ela somente armazena. Então, da vesícula biliar sai aquele ducto colédoco que vai levar esse produto, então, os sais biliares, em direção ao duodeno para fazer o processo de digestão, especialmente, né, para auxiliar na emulsificação das gorduras, para juntar essas gorduras em uma determinada região apenas, né, para permitir a ação das enzimas, das lipases, né, das enzimas digestivas produzidas lá no pâncreas. Vocês querem fazer perguntas? Fique à vontade, que agora a minha parte, digamos assim, falar sem parar, passou. Agora vocês vão fazendo as suas intervenções, por favor. Nenhuma pergunta, pessoal? Vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Porque não é possível, nenhuma perguntinha sequer.
Ok, pessoal. Então eu não vou ficar insistindo. Se vocês não têm perguntas a fazer, ok. Professora, Oi. no estômago, no caso, são glândulas caliciformes e não células, né? Essa terminologia de glândula e célula caliciforme, ela pode ser usada indistintamente, porque a célula caliciforme é a única glândula unicelular que a gente tem. Então, você pode chamar de glândula ou de célula caliciforme, mas só no estômago que ela não está presente. Exatamente assim. Mas lá tem a produção do muco, não tem? Sim, pelas células mucosas. Ah, certo, entendi. Recebe o nome de célula mucosa, tá? Mais alguém? Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a aula. Eu não sei se eu vou dar conta de dar aula hoje, eu não estou me sentindo realmente bem. Fisicamente eu não estou bem. Eu sei que vocês não têm nada com isso, mas eu vou já deixar a aula prática gravada para vocês e também já vou disponibilizar a aula de urinário, tá? Que eu falei para vocês que ia ser assíncrono, né? E na semana que vem, na segunda-feira, a gente tem a aula de reprodutor feminino. Como é uma aula um pouco mais extensa, eu acho que a gente consegue fazer, mas se ficar muito cansativo, a gente termina no outro dia e faz na terça-feira a gente não tem aula, na quarta-feira vai ser a nossa prova, né, no horário da aula, de 11 a 1. E na quinta-feira a gente faz o reprodutor masculino e depois tem aula prática. E na semana que vem, parece que na outra semana a gente só tem o farmacodrama, né? E tem aula prática, né? Porque parece que essa aula prática ficou um pouco desfragmentada, porque o Brás colocou outras coisas no PD, né? Aula de prova de reposição, umas outras coisas assim. Então, a gente vai se encontrar nessas datas marcadas aí, tá? Não se preocupem que toda a matéria vai ser cumprida. Então, a partir de hoje, vocês já vão ter disponíveis, daqui a pouco, né, quando eu terminar essa gravação. Na verdade, já posso até terminar, né, já que vocês não têm perguntas, vou interromper aqui a gravação.